E aí galera, tudo beleza? Hoje eu trago aqui pra vocês o resumo do capítulo 15 de Jojo Lands. Antes de mais nada, eu vou explicar que esse daqui é meu canal secundário. O meu canal primário, ele é um canal de gameplay. Se você quiser, passa lá, se inscreve, que vai ajudar demais. E eu pretendo nesse canal secundário ficar trazendo coisas de animes e algumas coisas que fogem do padrão gameplay. E como vocês podem ver, esse daqui é o resumo do capítulo 15 de Jojo. E se vocês forem lá no meu canal principal, vocês vão ver que eu fiz o resumo só do primeiro capítulo. Ou seja, eu pulei uns 14 capítulos que eu não resumi e por enquanto eu vou pular mesmo, mas se vocês quiserem a gente faz um resumo aqui dos outros 14 assim em um vídeo só, concentrado ali, resumido, rapidão. Mas então é isso que eu tinha que falar. Depois do vídeo passa lá no meu canal principal, se inscreve, dá o like, vê todos os vídeos lá que é uma maravilha lá e vambora pro resumo. O capítulo começa com o Charming fazendo uma massagem cardíaca no Zag pra tentar salvar ele de uma overdose que ele tá tendo. Pelo menos é o que o Charming fala, que é uma overdose. O Charming fala que aquilo dali com certeza é uma overdose causada pelo vício em drogas do Zag e que não é um ataque de stand, que é o que ele poderia pensar que seria. E ele dá a ideia pra Dragona, que tá junto deles, de abandonar o Izag, se por acaso ele virar um fardo. Esse Charming é um desgramento, mal entrou no grupo e já tá querendo deixar os companheiros poder morrer. A Dragona, ela não quer deixar o Zag pra trás, então ele, num suspiro, tenta pedir pra Dragona pedir pro stand dele se transformar num canudo. Resuminho básico do poder do stand do Zag, ele pode pedir pra outra pessoa querer algum objeto, e aí o stand vai se transformar naquele objeto. Mas então a Dragona pede pro Temate Kudasai se transformar num canudo, que simplesmente, nossa senhora, o Temate Kudasai é um bichinho muito fofinho, velho. Olha isso aqui bonitinho. Mas então o Zag corta o seu peito usando um estilete que ele pegou da mochila e enfinca o canudo lá dentro para poder tirar um líquido que tava dentro do pulmão dele, que tava dando um edema pulmonar por causa da overdose, entre aspas, overdose. E assim ele poderia finalmente começar a respirar. Mas então os dois levam o Zag para dentro do carro onde tava o Jodio e o Paco. Mas então todo mundo confuso, o Jodio perguntando o que tá acontecendo com o Zag, a Dragona falando que também não sabe, mas tá lá atrás lá o Charming em desgramento falando com certeza que é um edema pulmonar, velho. O cara tá nem aí, ele só acha que o Zag é um drogado mesmo aí que não vale nada. Mas então o Zag, ele usa o Temate Kudasai, que se transformou no canudo, né, que tá usando pra poder respirar, e olha dentro do próprio pulmão pra poder ver que na verdade não era um edema pulmonar. Na verdade a porcariazinha de um stand minúsculo que tava dentro do pulmão dele, batendo nos lobos lá, destruindo o pulmão dele por dentro. Aí ele já fala ali pra todo mundo que tem um stand dentro dele e pede pra poder acelerar o carro, pra poder sair da área de alcance do stand. Aí ele fala que não é uma doença, né, e que na verdade é algo causado por um stand que tá dentro dele. E o Charming ainda continua não acreditando no Zag, falando que ele é um drogado mentiroso que não vale nada. E o Zag jura por Deus que aquilo dali não é uma doença causada por drogas, que ele não é um viciado, que ele só experimentou algumas. E é verdade, isso daí já foi sido dito antes, que ele não era um drogado, só que aparentemente ninguém prestou atenção nisso. Mas então o Jodio é o único que considera a possibilidade de realmente ser um stand e pergunta para a Dragona o que poderia acontecer para ser só o Zag ser acertado pelo stand, mas ninguém. A Dragona, ela pensa sobre quem que tava no cartório onde eles estavam antes do Zag ser atacado, onde tinha uns guardas e uma moça lá que recepcionou eles, mas ninguém parecia ser um usuário de stand. Mas no meio da conversa, uma ambulância passa do lado deles e o Paco percebe e pergunta para a Dragona se ela tinha chamado uma ambulância. Ela responde que não e nós vemos que realmente a ambulância não foi chamada pela Dragona, e sim pelos guardas lá do cartório que chamaram para a mulher que tinha recepcionado eles, porque ela estava passando mal com os mesmos sintomas que o Zag estava tendo, só que com algumas diferenças, como por exemplo, ela estava sangrando pelos olhos. Aí o Zag já saca que aquilo lá iria acontecer com ele também, dele começar a sangrar pelos olhos, aí ele já fica desesperado, pede poder apressar, porque, né, se não apressar ali logo, aí não vai ficar muito legal pro lado dele. A Dragona se pergunta por que a mulher do cartório tava sendo atacada também, sendo que ela não tem nenhuma relação com eles. Aí o Jodio dá a ideia de que provavelmente é um stand remoto que funciona como uma bomba mina que coloca dentro da cópia do terreno e se ativa quando alguém tenta investigar essa cópia. Aí o Charming, vendo que realmente era um ataque de stand, ele olha pro Zag com um jeito mais respeitoso, porque ele admira o jeito independente do Zag de não ter pedido para a Dragona enfiar o canudo no peito dele e ele mesmo ter feito isso, porque não é todo mundo que tem coragem de pegar um estilete, cortar o próprio peito e enfiar um canudo lá dentro. Então o Charming respeita ele por causa disso
e decide retribuir salvando ele. Aí então o Charmingman usa seu stand para poder transformar o seu olho em areia e enfiar ele dentro do peito do Usagi. Breve explicação do stand aqui do Charmingman, para quem não viu o resto. Ele pode simplesmente transformar qualquer parte do corpo dele em umas partículas meio coloridas, parecendo areia, que podem se remontar, se formando em alguma outra coisa, tipo... Por exemplo, ele pode fazer o rosto dele se transformar nessa areia e depois remontar de volta num formato de outro rosto, de outra pessoa, ou de outra coisa também, porque teve uma vez que ele usou para poder transformar o corpo inteiro dele e se camuflar no meio do ambiente, parecendo ser uma nuvem e os pássaros. E eu tô adorando o que o Araki tá fazendo nessa parte de dar uns poder nada a ver pros protagonistas, pros Jobro, que parece que é um poder inútil, bem ruim, bem simples assim, mas que na verdade, né, serve pra poder estimular a criatividade dos personagens, e também são poderes super úteis pra um grupo de ladrões. Mas então, o Charmingman, ele transforma o olho dele em areia e taca dentro do canudo, passando pra dentro do pulmão do Usagi, que agora ele vai meter na porrada esse stand desgramento. E a gente acaba descobrindo que o nome do stand é Big Mouth Strikes Again. Aí lá dentro ele procura pelo stand e o acha destruindo uma artéria perto do coração do Usagi. O Charmingman o persegue e acaba que o stand é muito lento, então ele consegue prender ele facilmente usando partículas do olho transformado em areia dele para poder prender o stand. Mas ao prender o stand, acaba que a parte onde ficava o olho direito dele começa a derreter e sai uma fumaça do olho dele. E o Usagi já saca ali na hora e explica que é porque ele tá usando parte do olho dele para poder tocar no stand, que ainda tá meio que conectado ao corpo dele, e por causa disso ele tá também se infectando. O Jodio percebe toda essa loucura que tá acontecendo, olha e analisa o olho do Charmingman e descobre que na verdade aquilo dali que tá se formando no olho dele é na verdade um câncer. Aí o Jodio, desesperado e preocupado, já tenta tirar o Charmingman de cima do Usagi e pede pra ele poder parar de tentar atacar o stand. Mas aparentemente o Charmingman agora se importa demais com o Usagi, tá dando até a própria vida dele pra tentar salvar o Usagi. Então ele continua lá tentando acertar o stand, ele tá quase lá. Mas no fundo a dragona cai, também infectada. Jodio já fica desesperado, mas o capítulo corta, mostrando alguns civis conversando, falando sobre o acontecimento da mulher do cartório estar sendo infectada ali. E eles acabam revelando pra gente que o pai daquela mulher é na verdade um congressista, que está envolvido em atividades ilegais sobre o saneamento da área onde o Jojo e seu grupo tá indo atrás. E terminam falando que ele é um político. E é assim que o capítulo 15 acaba. Vamos lá, agora é hora de eu falar um pouquinho da minha opinião sobre algumas coisas. Já começar falando que, né, o Charmingman ali me deu uma raiva do caramba desse moleque aí nesse capítulo. O cara simplesmente odiava o Usagi ali, tava desconfiado do Usagi, não se importava com o Usagi e tudo mais ali. E isso tava me dando uma raiva demais, porque eu gosto do Usagi, eu gosto de todo mundo ali do grupo, menos o Charmingman ali, que eu não tava gostando dele por causa desse momento dele aí, desgramento dele, só odiando o Usagi por nada. Mas, né, ele conseguiu se redimir agora no finalzinho, dando até a própria vida, tá maluco? O cara mudou de opinião direto ali, porque o cara não importa, tá pegando câncer, mas tá lá, tentando ajudar o amigo que um tempo atrás já tava querendo deixar pra morrer. E isso daí tá me lembrando exatamente como era o grupo da parte 5 de Jojo, que era também um grupo de criminosos que não se davam tão bem assim um com o outro. Mas com o desenvolvimento da trama da parte, eles começaram a gostar um do outro e viraram super amigos. E tem uma coisa pra poder falar aqui, que o Charming, nossa, o poder dele, eu adorei demais o poder dele, o Big Mouth Strikes Again. Pra quem viu os capítulos anteriores, a luta que ele teve com o Paco, tá maluco, adorei, velho. Ele mostrando os poderes de stand dele, ele vindo no meio da nuvem lá, se transformando em pássaro. Cara, bagulho doido. Eu vi muita gente falando que queria que o Usagi morresse, falando que ele é irritante, que não gosta dele e tudo mais, mas eu gosto dele, eu gosto de todo mundo ali do grupo, de falar a verdade. Tem muita gente que fala que é o grupo horroroso, o mais ruim de todos ali, porque todo mundo é meio nada carismático, mas eu acho que eu gostei de todo mundo. Eu gostei de todo mundo do grupo, agora o Charmingman ali também tá ficando melhorzinho aí. E a gente tem que esperar poder ver também, né, o passado de todos os personagens, que até agora o passado que vai sendo mostrado é do Charmingman e da Dragona. E eu tô muito animado pra poder ver o passado do Paco, poder falar a verdade. Ele parece ser alguém que tem um passado meio sombrio. Eu também tô muito animado pra poder ver quem que vai ser o vilão dessa parte. Que, né, eu adoraria o fanservice de ser uma contraparte do Diávolo ou do Pucci, mas eu acho que eu gostaria mais que fosse
um novo vilão, que nem na parte 7 e na parte 8, que foram outro vilão, que não tem nada a ver com outros vilões da partes anteriores. Se quiser, eles poderiam colocar uma contraparte do Diavolo e do Pucci pra algum outro personagem aí. Tipo, por exemplo, tem muita gente que fala que o Zag deve ser uma contraparte do Dope, até porque o Temata é Kudasai, que é o nome do stand dele, que vem de uma música do álbum do King Crimson. Sei lá, pode ser, não sei, eu não vi muita semelhança com o Zag e o Dope, mas se for, não importa muito não. E sobre o stand do câncer, tá maluco. Eu tomei spoiler desse stand antes de ver o capítulo lá numa wiki, falando assim, stand sem nome do câncer. Tá maluco, eu fiquei em choque quando eu li isso daí. Stand que causa câncer? Araki tá ficando maluco. E pra quem viu o meu primeiro resumo lá, sabe que eu falei que o Araki ia fazer um stand que bota Covid. Eu só errei por um pouquinho só. Só um pouquinho só. E um pensamento que eu tive aqui é que talvez o vilão dessa parte possa ser o pai da mulher do cartório lá. Tipo assim, já falaram que ele tá envolvido com coisas criminosas envolvendo o terreno lá que eles estão indo atrás. Sei lá, eu aposto que o vilão dessa parte vai ser o pai daquela mulher. Ou ele vai ser, sei lá, alguém muito importante. Até porque ele é um político que tá envolvido com o terreno, então ele deve ser bem importante pra essa parte. Mas é isso, eu tô gostando muito dessa parte, eu tô muito ansioso pra poder ver o que vai vir assim no futuro. Deve vir umas coisas malucas, essa parte aqui tem um potencial de ser uma das melhores. E bem, ela talvez seja a última, então né, aproveita gente aí, porque Jojo pode acabar mais cedo do que a gente pensa. Mas se curtiu o vídeo, se inscreve, dá o like, passa no meu canal principal e fui!